Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre Roblox no meu primeiro vídeo do canal. O jogo em si que eu quero falar é chamado Pig. Pig é um jogo de terror para crianças. Tô brincando, para pelo menos mais de 10 anos. Finalmente eu tenho 10 anos, mas eu já jogava antes e eu não tinha nenhum susto. Acreditem. Peppa Pig é um jogo de terror no Roblox, que eu acabei de falar. Vamos falar agora da história e das coisas que os conectam. Primeiro temos de ir lá no passado, bem antes de ocorrer o capítulo 1 do Q1. No caso, o capítulo 1 do Q1 é o primeiro no jogo Pig, porém não é o primeiro na história de Pig. O primeiro, na verdade, é o capítulo 10 ou 11, book 2. E como eu sei disso? Na verdade, tô brincando, gente. Óbvio que eu tô brincando. Capítulo 1 é que é. Mas não book 1, book 2. Então, vou explicar pra vocês. Willow, quando era criança, acho que 12 anos, parece pelo menos, é pra ver no fim do capítulo 6, no fim, que dá pra ver uma animação dela com seu irmão. Ela perdeu os pais, então Daisy ficou cuidando dela. Daisy acabou de ter que se mudar pro exército, então deixou Willow e seu irmão sozinhos. Então a Willow catava comida todos os dias, mas agora seu irmão não comia, pois estava com saudades de Daisy, que se mudou para o exército. Então, e onde eu estou? E o lugar que eles estavam antes da Willow ter ido para o exército, depois dela ter ido para o exército, era capítulo 1, book 2, Alley. Pois é, gente. Então, o Willow um dia saiu no além para buscar uma tarte pro seu irmão. Porém, lá tinha acontecido um terror. Seu irmão tinha desaparecido. Desapareceu, pois estava com saudades de Daisy e foi procurá-la. Agora, Willow estava procurando seu irmão, que estava procurando a Daisy. Então, mas pelo menos no capítulo que é o exército, que acho que é capítulo 10, não, 11, book 2, capítulo 11, book 2, o exército, a gente lá não encontra o irmão de Willow, significando que o irmão de Willow se perdeu e morreu. Coitado, gente. Mas depois disso, Willow cresceu, né? Mas quando ela roubou a Tati, descobriu que os dois policiais, Doggy e o jogador, tinham chegado no além para impedi-la, pois muita gente estava reclamando de Willow que estava roubando a comida deles. Então eles procuraram Willow por todo o capítulo. Quando chegaram na ponta final, eles encontram Willow e aprendem. Porém, Willow foi escutada após contar o que aconteceu. Mas, mesmo assim, ela não continuou boazinha. Na verdade, ela parou até de roubar comida. Mas ela só ficaria mais malvada quando ela fosse mais velha e criasse um clube, que eu já vou falar pra vocês daqui a algum tempo, talvez na parte 2. Enfim, vamos ter que dividir talvez em 4 ou 3 partes, porque a história de Pig conectada muito bem e é muito, muito longa. Vamos agora
depois do que aconteceu, né? A gente não foi pro capítulo 10. 11, quer dizer, book 2. A gente na verdade, foi pro capítulo 1. Pois uma pessoa... Book 1, capítulo 1, book 1. Pois uma pessoa tinha reclamado que um certo alguém tinha subido na casa de Penny e de seus pais. Então eles foram lá. Na verdade, não foram lá. Foi lá. O jogador apenas saiu do seu carro de policial e alguém pegou um bastão e lançou na cara, na nuca do jogador. Depois chegaram lá na casa da Peppa. Na verdade, estavam no quarto, pois acordaram lá. Então, descobriram que Peppa estava infectada lá na casa. E Peppa é muito grande nesse capítulo, fazendo entender que Peppa já era uma adolescente quando aconteceu. Até dá pra ver no capítulo 10, book 1, que George está mais velho, com memória distorcida. George também está mais velho, parecendo uma criança de 11, 12 anos. E Peppa parece uma adolescente de 14, 15 anos. E tem até uma foto no capítulo 1 que mostra George com uma cruz no meio, significando que não foi as pessoas de lá, Peppa, a mãe da Peppa e o pai da Peppa, que fizeram aquilo após George sumir. E antes até da Willow roubar as coisas, vamos contar de uma pequena história que eu não sei se é numa animação que mostra ou até se é... Não, é numa animação, sim. No final do capítulo 12. Se você escolheu o seu final bom ou final mal, não importa. Você vai chegar nessa animação. A animação é assim, que há muito tempo atrás, quando a Peppa acho que tinha uns 12 anos, parecia, e George parecia ter 8 anos, Mr. P estava com a sua esposa muito mal. E para salvá-la fez uma poção. Então a família da Peppa, menos George, que ainda não tinha idade para fazer isso, foram até o hospital fazer o teste. Mas aconteceu que eles ficaram meio mal durante alguns dias. E depois desses dias ficaram infectados. Mr. P não sabia que estava acontecendo isso. Na verdade, ele pensava que estava tudo bem com a Peppa e sua família. Mas não decidiu testar na sua esposa, até porque eles ainda não tinham dito os resultados da cura, o que acontecia. E a poção que transformou tudo isso era uma cura para salvar a esposa de Sr. P. Sr. P, como ele aparece muito pouco no desenho da Peppa Pig, que é infantil. O jogo da Peppa no Roblox não é infantil, mas o desenho da Peppa Pig é infantil. Então, agora temos mais coisas para explicar. Então, como que no capítulo 9, book 1, parece que tem a Senhora P na janela. Então, o capítulo 9, diferente de todos os outros, é sim um sonho de George, que é memória distorcida. E capítulo 10, dá pra ver que isso acontece. Aí, capítulo 10, book 1. No caso, o shopping, né? Dá pra ver que era um sonho. Porém, no capítulo 9, diferente de todos os outros, é um sonho. E George já sabia de Senhora P. Era um dos únicos que já sabia de Senhora P. A
assim como o jogador e Dog, que já sabiam, mas George soube antes deles saberem quem era a senhora P. Eles descobriram, então, e como ele sabia, ele sonhou com a senhora P, que não foi que causou tudo isso. Não foi a senhora P em si que realmente causou. Ela podia morrer, sim. Ela podia morrer. Ela não queria que pessoas testassem a cura acontecesse tudo que aconteceu. Ela só queria que tudo estivesse bem. E George teria um pesadelo com o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Book 1, que já tinham acontecido. Porém, o George sonhou em um capítulo 9, já que ele passou pela cidade para chegar ao shopping e se esconder. Porque não tinha como ele não passar sem ser pelo clube da Willow. Mas o clube da Willow era muito mais perigoso do que a cidade. Porque na cidade tinha muitos infectados. Já no clube da Willow era perigoso porque tinha muita mais gente. Até porque a maioria dos infectados da cidade foram para outros lugares. Por exemplo, alguns foram para o capítulo 3, outros para o capítulo 6, outros para o capítulo 10. Book 1 ou Book 2, não importa. Talvez no primeiro shopping, no Book 1, ou no segundo shopping, no Book 2. Enfim, isso não importa. Eles foram para muitos lugares. Então, a gente vai parar aqui. A parte 1 foi essa. Se quiserem, parte 2. No caso, já vai ter, né? Mas se quiserem ter partes, né? Tipo, nada, esquece. Só deixa o like, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Então, tchau. Eita, não tá.